Segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar, ao vivo, pelo Face, YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa também em podcast hoje, logo mais, a partir das 17 horas, a Plena TV apresenta aí a reprise do programa e, a partir de agora, as principais informações para você começar esse dia, sabendo de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região, ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje, dia 12, segunda-feira, tudo voltando ao normal, né? Vida voltando ao normal aí no Brasil. Brasil de volta para casa depois de perder para a Croácia nos pênaltis no Catar. E, amanhã a gente vai trabalhar normalmente. Até porque desde cedo a gente estava trabalhando, não havíamos sido convocados aí pelo Tite, então não tem problema nenhum. Mas triste com a saída da seleção, não tenha dúvida, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje neste programa, um painel esportivo sobre a Copa no Catar e a desclassificação da seleção brasileira, que apresentou aí um futebol mediano, e a gente comenta sobre isso a partir de agora aqui neste programa com o Aloysio Abreu Barbosa e também com o nosso convidado de hoje, o Matheus Berriel, que é editor de esportes do jornal Folha da Manhã. Vamos falar sobre a desclassificação da seleção brasileira e nas quartas de final e contra um time europeu, e ainda a expectativa para a Argentina e Croácia, França e Marrocos e a final de domingo. Então já a gente começa aí o nosso painel esportivo de hoje. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Previsão do tempo de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, sol com calor. Vamos nos aproximando aí já do verão, começa agora na próxima semana, e para hoje então tem previsão de tempo ensolarado com máxima de 36, mínima de 22, e neste momento faz 26 graus em Campos. A probabilidade de chuva hoje chega a 50%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no período da tarde. Vamos às manchetes de hoje, e a gente começa com o jornal Folha da Manhã. Destaque: Brasil perde para a Croácia nos pênaltis e se despede do Catar. Sonho do hexa brasileiro terminou na sexta-feira, nas quartas de final na Copa do Mundo de 2022. E aí vem toda a cobertura aqui no jornal Folha da Manhã. Febre maculosa mata criança de 7 anos na Baixada Campista. Essa já é a quarta vítima só neste ano por conta dessa doença. Clima de Natal, tradicional presépio com esculturas gigantes, já foi instalado pela Prefeitura na Praça do Santíssimo Salvador. Presídios isolam 21 detentos com Covid. E ainda, sujeira na rua, descarte irregular de lixo no Flamboyant. BR-356 já está pronta para o verão. Marquinho prega Câmara independente e sem briga. Na Folha da Manhã ainda, Feira do Salvador volta a ser realizada. Lula anuncia os 5 primeiros ministros. No portal folha1.com.br de hoje, é destaque aqui do site do jornal Folha da Manhã. Depois de 8 anos, novo shopping popular Michel Haddad
é inaugurado, Vladimir disse que considera a obra uma marca de trabalho da família Garotinho, já que foi iniciado pela a gestão da Rosinha e concluída no seu governo. Jovem morre afogado em Donana, na Baixada Campista. O caso foi registrado na 134 Delegacia de Polícia. Homem que fazia, entre aspas, delivery de droga com moto é preso em Guarulhos. Com o detido, a PM encontrou 2 pinos de cocaína prontos para entrega. Moradores reclamam de descarte irregular próximo ao entulhódromo. Mesmo com espaço apropriado, muitos descartam lixo em locais proibidos. E ainda, Marrocos vence Portugal por 1-0 e está na semifinal da Copa. França manda a Inglaterra para casa após 2-1. Operação Circuito Fechado apreende 22 motos em São João da Barra e Campos registra 2 mortes por Covid. O município acumula um total de 1.874 óbitos. Nosso programa de hoje é um painel esportivo, um resumo aí da participação da seleção brasileira, os próximos jogos também agora nessa semifinal da Copa do Catar e ainda, claro, é evidente o futuro do futebol brasileiro, como é que fica agora após aí essa derrota, essa participação, né, na Copa do Catar. Quais as lições que podemos tirar, o que mudar, o que não mudar, o que melhorar, enfim, vamos conversar sobre futebol nesta segunda-feira, sobre Copa do Mundo com Aloysio Abreu Barbosa e com Matheus Berriel. Matheus, deixa eu trazer o seu bom dia e a seguir trago o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e abrindo aí esse programa de hoje. Berriel, bom dia, seja bem-vindo a essa edição de hoje que poderia ser comemorativa, né? Mas infelizmente não deu. O Brasil se despediu lá, se deixou envolver pelo futebol da Croácia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Nogueira, bom dia, Luiz, bom dia, Beto, bom dia, ouvinte da Folha FM. Pois é, a gente queria estar aqui para falar, confirmar o meu palpite pré-Copa de que uma das semifinais seria Brasil e Argentina, mas não deu. Eles fizeram a parte deles, nós não fizemos a nossa, mas a Copa continua e a gente está aqui para comentar um pouquinho sobre isso. Obrigado pelo convite. Bom, Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo a este programa de hoje. É claro que tem uma frase no futebol: quem ganha comemora, quem perde se explica, né? Então quem ganha não tem que se explicar, quem perde, né, tem que se explicar, tem que se lamentar, enfim. Vamos tentar aqui nesse programa de hoje, com essa troca de ideias e de tudo que a gente viu da seleção brasileira, trazer um pouco do que a gente pode aproveitar também de lição nesses erros. Bom dia, Aloysio, seja bem-vindo aí a este programa. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Matheus, obrigado pela presença. Perdão, bom dia sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Mas desta parte, a explicação da derrota do Brasil foi dada na véspera. Eu disse como seria a única maneira que a Croácia teria de vencer o Brasil, né? E não é grande virtude minha, é só conhecer um pouco de futebol e observar, né, o desempenho de ambos na Copa. Eu disse que o ritmo de jogo iria definir a partida. Se o ritmo fosse cadenciado, ditado pelo meio de campo da Croácia, a saber, Brozovic, o maestro Modric e o terceiro... Não, o Vlasic não. O Vlasic compôs, mas
Me ajudei, Matheus. Terceiro meio Perisic? Kovacic. Kovacic. Se o ritmo fosse ditado pelo meio de campo da Croácia, experiente meio de campo da Croácia e técnico, a Croácia teria chance de vencer. Se o ritmo fosse ditado pela velocidade do ataque brasileiro, sobretudo dos seus pontas enfiados na extrema, né, a saber, a Rafinha na direita e Vini Júnior na esquerda, venceria o Brasil. O primeiro tempo foi ditado pelo ritmo cadenciado da Croácia. Um jogo muito parelho, pouca chance de gol, muito pouca chance de gol, 0-0. O segundo, o Brasil conseguiu, em momentos, impor o seu ritmo. Pressionou, né? Mas bateu ali na parede, né? O goleirão... Esse chute. Livakovic. Batendo no paredão Livakovic. Que, diga-se de passagem, não fez nenhuma defesa milagrosa. Ele fez boas defesas na saída de gol. Foram duas defesas com os pés e saída e uma com as mãos. Teve uma também no chute de Casemiro de canhota ali no último segundo da prorrogação, mas né? Não fez nenhuma defesa milagrosa. Mas o Brasil, no segundo tempo, conseguiu ditar o ritmo com a sua velocidade. Teve a chance de fazer o gol. Não fez. O gol acabou sendo... Os gols acabaram saindo da prorrogação. Uma jogada individual do Neymar, brilhante jogada, a única que ele fez nessa Copa, ao estilo dele. Ele pega a bola, recebe a bola de Marquinhos, ali no meio de campo, avança de progressão, toca, isso tudo correndo, tá? Em vertical. Toca para Rodrigo, recebe na frente, toca para Paquetá, recebe na frente, tira o zagueiro, tira o goleiro, gol. Golaço. O único lance dele, a lá Neymar, da Copa inteira. E o segundo gol, o gol de empate da Croácia, faltando 4 minutos para acabar o jogo, minha gente. Na prorrogação. Parecia o que Maradona fez com o Brasil em 90. Me lembrou muito. Sempre ele, Modric, pega uma bola na sua intermediária, vê o seu companheiro de clube de 9 anos de Real Madrid, Casemiro. Ele não toma o menor conhecimento do Casemiro, dribla Casemiro, lança Vlasic pega a bola, avança pelo meio de campo brasileiro, abre para o Orsic na esquerda, Orsic cruza, Petkovic, o croata não serve o que marcou o futebol brasileiro no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, no Vitória da Bahia, no Atlético Mineiro, no Santos, não esse Petkovic. Esse era o sérvio. O croata, que nem joga tanta bola assim. A bola bate no joelho direito do Marquinhos, engana a Alisson, 1-1. Enfim, em rápidas letras é o resumo do jogo. Agora, venceu, não venceu porque num empate 0-0 tempo normal, 1-1 na prorrogação, não tem vencedor, né? Mas passou na disputa de pênaltis o time que soube impor o time que reconheceu as suas virtudes. A Croácia é um time de grande defesa e grande meio de campo. Um ataque de bosta. Desculpa, eu ia falar outra coisa, mas estamos na rádio, eu vou falar de bosta. Um ataque muito fraco. Tem Perisic final de carreira, mais ninguém. Não tem mais Mandzukic, que jogou, comandou na Copa passada. Hoje é auxiliar técnico do time. Um time de grande defesa e grande meio de campo. Um ataque que não faz mal a ninguém, né? A não ser o Canadá. Fora o Canadá, não faz mal a ninguém. Reconheceu as suas virtudes, reconheceu suas limitações, como fazem os campeões. Não estou dizendo que a Croácia vai ser campeã, mas um campeão é aquele que reconhece suas virtudes e suas limitações, aceita elas
e joga de acordo com elas, né? Impôs o seu jogo, cozinhou o Galo. No popular, a Croácia de Modric cozinhou o Galo. Entendeu? É isso. E o Galo não foi a França, não. Foi o Brasil. A galinha caipira, o Brasil, entendeu? E aí fala, foi injusto. A Croácia jogou o único jogo que podia jogar para vencer. E venceu. E vejo muita virtude nisso. Analisando o jogo, e eu começo por você, Matheus, na sua opinião, o Aloysio acaba de falar que o Brasil caiu nessa cilada, nessa manha, né, do futebol croata, de pé no freio, calmaria e, né, daquele jeito morno do futebol deles envolvendo a seleção brasileira. Como é que você analisa o jogo de uma forma completa, Matheus, no todo, de tudo que você viu, de erro e acerto da seleção brasileira, principalmente observando que, o que a Luísa falou, o craque do time, um dos melhores jogadores de futebol da década, o Modric, em momento algum ele recebeu marcação especial. Pelo contrário, ele conseguiu em muitas das vezes, até anular o nosso melhor jogador, na minha opinião, o melhor jogador. O Casemiro, em algumas vezes, ele é que combateu e não deixava a bola chegar ou não dava paz a Casemiro. Como é que você vê esse papel invertido? Como é que você viu diferente do que eu estou falando, Matheus Berriel? Nogueira, eu tenho duas leituras, assim, uma completa do jogo em si, que é muito próxima de Aloysio. O mérito da Croácia foi dominar o meio-campo. Primeiro tempo muito equilibrado. O Brasil até começou bem, depois a Croácia, justamente quando conseguiu cadenciar, teve seu melhor momento no primeiro tempo, ali acho que dos 15 aos 25 minutos, talvez, não sei. E poderia ter saído na frente do Brasil, teve uns bons ataques, apesar de não ter sido transformados em gols. Depois o Brasil voltou a ser superior, mas as jogadas brasileiras só foram acontecer mesmo como a gente esperava no segundo tempo. O primeiro tempo foi abaixo, bem equilibrado, um jogo mais estudado. No segundo tempo, se notar que o Brasil chegava pelos lados. Assim como o primeiro tempo já tinha chegado algumas vezes Vinícius Júnior tentando alguma coisa sem eles, depois Vinícius saiu cedo, continuou sendo pelos lados, Rafinha, Antony, o Richarlison tentou participar de alguns lances também. Agora o meio de campo foi da Croácia. A Croácia teve esse domínio, conseguiu a proposta dela de cadenciar o jogo. E eu acho que aconteceu uma coisa que é própria do futebol. O futebol, mais do que qualquer esporte, ele tem a capacidade de surpreender. Se fosse para dar lógica, a seleção brasileira teria classificado porque jogou mais, pelo menos atacou mais, tentou mais o gol. Mas, por outro lado, tem uma Croácia que foi competente no que ela se propôs a fazer. Foi cadenciar o jogo, talvez jogar por uma bola que nem lutaram tanto por essa bola no tempo normal, eles seguraram o jogo, e eles sabem que nos pênaltis eles vêm com uma trajetória de vitória nos pênaltis desde 2018, não é de agora. Eles passaram nas oitavas nos pênaltis também, pelo Japão, o goleiro fez 3 defesas, mas eles vêm se classificando dos pênaltis desde 2018. Então não dá para falar que é só sorte, tem competência, tem preparo ali também. Mas o jogo foi isso. Se o futebol fosse justiça pelo que se criou, o Brasil teria classificado. Se o futebol fosse justiça por proposta de jogo, a Croácia foi mais exitosa. E eu acho que é uma mistura dos dois, nisso passou a Croácia, e por isso que o futebol é tão apaixonante. Agora, a segunda leitura que eu tenho, essa é do jogo como um todo. A segunda leitura que eu tenho é que a seleção suou, beleza, pai, coisa que é o mais difícil. Final do primeiro tempo da prorrogação, segundo tempo não tem jogo. Você tinha que trabalhar aquela bola durante uns 5, 10 minutos. No final do jogo, eu acho que entrou um pouco dessa coisa de que o Brasil tinha que propor. O Brasil é a seleção de camisa ali, então tinha que atacar, tinha essa cobrança de talvez jogar bonito. Por isso, só isso explica, faltando 4 minutos para terminar o jogo, tem aquele monte de gente no ataque. Porque 4 minutos para você ser semifinalista de Copa, usando o termo popular, na minha opinião, é bola pro mato. Tem muito o que falar. 7 jogadores, né, no ataque, e a defesa estava naturalmente aberta,
desmontada naquele lance ali. Até Neymar, né, vazou e aí o pessoal já colocou ali o que ele fala, né, fez a leitura labial, ele conversando com o Fred, né, e falando: o que você foi fazer lá? Você foi dar opção a quem lá na frente? Por quê? Aloysio, na sua leitura, há que se concordar com o que você falou na sexta-feira aqui nesse programa. E depois escreveu também no blog Opiniões, ou se foi na ordem inversa, agora acho que foi, não me lembro. Acho que foi na ordem inversa, né? Você primeiro escreveu sobre isso, que é cair nessa arapuca aí montada pela Croácia, nesse esquema de jogo mais lento, de jogo mais moderado ali no meio de campo, principalmente com o maestro Modric. Como que foi a sua leitura do jogo em si, desses 90 minutos e depois também, claro, da prorrogação, Aloysio? Eu acho que a gente precisa cair na realidade. Vou pegar aqui as últimas 8 Copas do Mundo, correto? 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 atual. Dessas oito últimas Copas do Mundo, o Brasil chegou... Vamos disputar agora as semifinais, correto? Não é isso? Isso. Amanhã e quarta? Pois bem, nessas últimas 8 Copas, o Brasil chegou às semifinais em quantas delas? 3. Perdão? 98, 2. 98, 2002. A Croácia vai para a terceira. Ah. Então, pegando o recorte aqui, bateu respondeu corretamente, o Brasil chegou em 2, a saber, 98 e 2002. A Croácia chegou em 3, 98, 2018 e 2022. Olha só, o que eu vejo do torcedor brasileiro, vocês sabem, eu tenho devoção pelo futebol brasileiro de 58, 62 e 70. Eu sei os jogos brasileiros de cor, aqueles jogos, sei quem fez os gols. Não sei hoje não, sei desde garoto. Tenho devoção àquele futebol. Mas ele faz um tempo. O que eu vi uma reportagem da Rede Globo, da Globo Esporte TV falando, o André Rizek falou também, é torcida reacionária. Parece, sabe o quê? Donald Trump, make America great again. Vamos fazer a América grande de novo. Eu tenho um respeito imenso, vocês sabem disso, já escrevi várias vezes sobre isso. A Didi, a Pelé, a Garrincha, a Nilton Santos, a Jairzinho, a Tostão, Gerson Evelino, Djalma Santos. Mas, gente, passou muito tempo. Passou muito tempo. A realidade presente, que nas últimas 8 Copas, nós chegamos a 2 semifinais e a Croácia está chegando terceira. Vamos acordar para a realidade, porque a realidade é essa. Não tem outra, não. Tivemos Pelé e Garrincha. Ótimo. Feliz de futebol que pode ter esses 2 jogadores. Como depois disso, a Alemanha teve Gerd Müller e Beckenbauer, na mesma geração. Como depois disso, a Espanha teve Xavi e Iniesta na mesma geração. Vamos parar com isso. Deixa os deuses lá no panteão deles, onde eles devem estar. Mas o futebol é aqui, no tempo presente dos mortais. E no tempo presente dos mortais, a Croácia chega à sua terceira semifinal e nós só fizemos 2. Porque essa arrogância brasileira, esse patriotismo cometa que só passa de 4 anos, isso tem que ter um fim. Isso afunda a gente em cada mundial. Eu ouço gente falar até hoje, que o Brasil de 98 era melhor que a França de Zidane.
Até hoje a gente fala isso. Eu entendo que alguém em tempo presente falasse isso. Passado o tempo e visto o que um e outro time conquistaram, sabendo que aquele time da França é o único time, é o primeiro time da história, campeão mundial da Champions, e alguém fala isso, é caso de exame de sanidade mental. Falar isso é como ir para a porta do quartel pedir intervenção. Entendeu? Intervenção não é militar, não é psiquiátrica. A gente precisa parar com isso, bater no peito no futebol comigo ninguém pode. Só nós jogamos bola, talvez, na Argentina. Acabou. A realidade presente é que nas últimas 8 Copas, nós somos as 2 semifinais. E a Croácia foi a 3. Aceita que dói menos, negão. E vão procurar os motivos para a gente, aí sim, racionalmente, não é um trabalho fácil, não é um trabalho de curto prazo. Material humano a gente tem de sobra, mas vamos procurar as maneiras pelas quais nós podemos voltar a ser o melhor futebol do mundo, porque hoje não somos. Eu ia lembrar, Luiz, que a pancada foi tão grande que às vezes a gente até esquece e falhou a memória, mas o 7-1 da Alemanha foi semifinal também em 2014. Foi a terceira. 98, 3, tá certo. Lembrei durante sua fala. Mas era melhor. Era melhor nem ter lembrado, né? Eu estou colocando aqui, mesmo assim, mesmo que seja 3 semifinais contra 3 semifinais. Não muda o contexto. Não, mas não estou falando de Brasil e Croácia, não estou falando de Brasil e França. A Luiz está certo. A Croácia tem 4 milhões de habitantes. Sim. O Brasil tem 250 milhões de habitantes, é um pouquinho diferente. O mesmo estilo do Uruguai, né? Também, com proporção de habitantes, né? Uruguai. Agora, Aloysio, eu vou seguir. Deixa o Matheus agora. Sim, eu vou seguir nessa linha de raciocínio seu daqui a pouco, e aí a gente vai buscar lá uma tentativa de encontrar uma solução, claro, evidentemente, que para esse futuro aí que você já falou que não é a curto prazo. E o brasileiro, você sabe como ele é. Ele quer ver gol, ver jogo, ver goleada, ir para cima deles e vamos com tudo. Matheus, como é que segue a sua linha de raciocínio nesse novo futebol mundial em que o Brasil parece estar realmente aí há 5 décadas atrás dele? Eu acho que o Brasil há muito tempo perdeu, ou pelo menos se esqueceu dessa capacidade de montar um time. Porque deixar de produzir jogadores nós nunca deixamos. Só você olhar as grandes ligas da Europa, tá lá Neymar, tá lá Casemiro, tá lá Vinícius e vai se renovando, os garotos estão sempre lá. Renier saiu do Flamengo vendido a ouro, o próprio Rodrigo. Talento nunca faltou. Agora, essa capacidade de montar um 11 ali, não os 23, agora 26, pelo menos um 11. Você escalar uma seleção de cabeça. Quanto tempo você não sabe o que é isso? Você pega um Brasil e escala do goleiro ao atacante. Não tem há muito tempo. Eu acho que passa muito pelo estilo de jogo de um treinador. A grande missão pós-eliminação vai ser essa, que o Tite anunciou desde antes da Copa que sairia. E eu também não vejo um nome unânime para assumir a seleção brasileira. Tem gente que, como a Luiz citou aqui antes, ele deve falar sobre isso daqui a pouco, que acha que passou da hora da seleção ter um técnico estrangeiro, passou a oportunidade do Guardiola, o Guardiola não veio. Tem gente que acha que não deve ter um técnico estrangeiro, tem que recuperar essa brasilidade, enfim, alguém com mais perfil de Brasil do que o Tite, de unificar. Eu, para falar a verdade, não estou nem entre um nem entre o outro. Eu não acho proibido ter um técnico estrangeiro, eu acho que pode ser bom, mas não acho que tem que vir qualquer um só por ser estrangeiro, entendeu? Fico nesse meio termo. No Brasil, o discurso que se tem é que, por mérito, por trajetória recente, ficaria entre Renato Gaúcho, Dorival Júnior, pelo trabalho que fez no Flamengo, e Cuca. Acho muito precoce o Dorival, não vejo o perfil de seleção. O Renato, até gosto, mas acho muito goleiro para a seleção brasileira. Ele fala a língua dos jogadores, não sei se daria muito certo. O Cuca, pessoalmente, eu não gosto muito. Mas aí também você vai ver quem é o melhor técnico estrangeiro hoje em atividade no Brasil.
é o Abel Ferreira, mas é o Abel de um Palmeiras burocrático. O Palmeiras não é brilhante como se espera de uma seleção. A gente quer que o Brasil jogue bonito, a gente não quer que o Brasil só ganhe, porque não tem acontecido. Então, sinceramente, eu não vejo um nome unânime para assumir a seleção brasileira. Mas eu acho que a continuidade passa por isso, por essa escolha. Segundo, eu não citei, mas segundo o Caio Ribeiro, desde antes da Copa, está definido o nome de Mano Menezes para assumir a seleção. Ele deu como informação, então acho preocupante. Vamos falar de novo treinador, mas eu quero, Luiz, ouvir também da sua parte o que é essa linha de renovação do futebol. O Matheus está falando que a gente quer futebol bonito, então você volta lá, chama Garrincha, você chama Pelé, chama aqueles craques que nós chama Zico de novo, chama essa turma que realmente fez esse futebol bonito para voltar a jogar bola com 19 anos, porque do contrário, né, a gente não vai ter futebol bonito, não. E é bom o que a Luiz falou, que a torcida se renove também. Eu acho que é parte de todo um processo. A Luiz, aí eu queria ouvir de você o que é essa renovação, como é que seria o processo de renovação, porque a gente agora troca de técnico. No futebol brasileiro é assim, né? Você não deu certo, troca de técnico, mas no caso da seleção ele já tinha anunciado que iria sair independente do resultado. Como é que passa na sua visão, Aloysio, essa renovação? De que ponto a gente tem que partir para renovar e recuperar o prestígio do futebol brasileiro? Guilherme, eu te falar aqui antes de começar o programa. Guardiola saiu do Barcelona em 2011, se não me falha a memória. 2011, 2012. E atravessou o que ele chamou de período sabático. Ele ficou um ano. Foi até 2012, 2013 sem treinar ninguém. Guardiola estava claramente esperando um convite para treinar a seleção brasileira. Todas as fontes diziam isso. Todas as fontes ligadas a ele diziam isso. E a CBF esnobou Pepe Guardiola. Pepe Guardiola. Esnobou Pepe Guardiola. Para botar quem? Quem botou? Botou Filipão, tomou de 7 da Alemanha. Esnobou Guardiola. Make America Great Again. Fomos campeões com o Filipão em 2002. Filipão 7-1 para a Alemanha. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém acha que com Guardiola a seleção tomava de 7 da Alemanha? Provavelmente não. Pois bem, veio 2019. Veio um técnico português provando o que Jesus fez no Flamengo em 2019. Muito mais que dar ao Flamengo título brasileiro, título de Libertadores, disputar Mundial com o Liverpool de novo. Muito mais que ele fez foi provar de maneira indelével, no contraste direto, a defasagem tática do nosso técnico. Provou de maneira indelével isso. Também deu abertura para a seleção. O Matheus chamou Jesus para a seleção? Não. Nogueira se chamou? Nem a seleção. Então, estou falando assim de coisas que são recentes. Acho que todo mundo se lembra dos fatos que eu estou narrando aqui. E continuamos deitados nas loas de Pelé, de Garrincha, de Didi e de Jairzinho. Vejam bem, eu tenho, não é paixão não, eu tenho devoção a Pelé, Didi, Garrincha e Zizinho. Como diria Gerson, para falar desse povo tem que levantar. Entendeu? Agora, é o passado. A gente tem que achar nosso caminho no presente. Entendeu? Como disse o Matheus, material humano a gente tem. Isso quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa que eu tenho uma admiração tremenda pela Croácia desde 2018? Desde 2018. A Croácia chega à final com a França, começa o jogo, toma de 3-1, parceiro. 3-1. Pau. Aquele time intenso francês, né?
Eu pergunto a vocês, a Croácia botou grandalhão na frente e botou chuveirinho? Como a Holanda fez com a Argentina agora, anteontem? Botou um bolo de grandão na frente, chuveirinho na área. Alguém viu a Croácia fazer isso? O que a Croácia fez? Se manteve fiel ao seu estilo. O futebol croata tem um compromisso estético. É a maneira com que joga a bola. Toque de bola. Futebol cadenciado. Bola para o lado, bola para o outro. Bola para o lado, bola para o outro. Achou um gol. Chegou a botar a França em perigo. Ficou 2-3, a França foi lá e fez o 4º gol. O compromisso estético da Croácia com o seu futebol é um negócio que, assim, eu bato palmas tanto quanto bato para Didi, para Pelé, para Garrincha. Fez a mesma coisa agora com o Brasil. Foi amassado pelo Brasil no segundo tempo. Não tomou gol. Tomou o gol na prorrogação. Alguém viu a Croácia botar grandalhão na frente, chuveirinho na área, como fez a Holanda? Não. Bola para o lado, bola para o outro. Toca de bola. Bola em Modric. Distribui jogo. Modric, Vlasic, Osic, Petkovic, empate. É um compromisso estético. Eu jogo bola assim, mundo. Esse é meu cartão de visita. Essa é a minha cultura. Muito mais que futebol. Enquanto país, enquanto nação, enquanto povo. Essa é a minha identidade. E o Brasil precisa procurar a sua, que perdeu algum tempo. Matheus. Não, eu concordo, e é uma uma perda de identidade que a gente vê no dia a dia do futebol brasileiro. Tipo assim, os clubes brasileiros, como a gente conversou da outra vez, tinham perfis. Um era ofensivo, o outro era mais reativo. A seleção sempre teve um toque de bola apurado, a questão do drible, e a gente foi perdendo isso por um tempo e adotando um futebol burocrático, às vezes, o futebol da tática acima do talento. O Brasil perdeu isso. E nos momentos que a gente foi superior à Croácia, foi na velocidade e foi no drible. O Brasil chegava pelo lado, escapava pelos lados e chegou ao gol do Neymar com drible, driblando o goleiro. Neymar muito bem marcado. Inclusive, tem gente fazendo grandes críticas ao Neymar, misturando política com futebol, que é lamentável, para não falar outra coisa. Mas não acho que o Neymar fez uma Copa horrorosa. O Neymar estreou, sofreu uma lesão, ficou 2 jogos fora, voltou nas oitavas de final. Fez uma partida razoável, mas foi importante taticamente, porque ele abre espaço para outros jogadores jogarem. Fez um gol dele de pênalti, que, enfim, teve o pênalti que cobrou, e aí sim, fez a melhor partida dele diante da Croácia. Também não foi brilhante, mas quando tinha que decidir colocar na rede, quem colocou foi ele. Então, acho assim, nós não estamos fora da Copa por causa do Neymar. Longe disso. Mas realmente, se esperava um futebol mais brilhante dele, como o Mbappé tem feito para a França, como o Messi está fazendo para a Argentina, como o Cristiano Ronaldo não fez para Portugal, que é a Copa que ele deixou a desejar, se esperava isso do Brasil. Mas voltando à pergunta original, eu acho que isso é a identidade, Eu falei na resposta anterior, pega uma seleção, a última que você se lembra, e se escala do 1 ao 11. De cabeça, talvez é de 2006, que tinha lá o Quarteto Fantástico, o Quarteto Mágico na frente. Mas é exatamente pela questão do drible. Eu acho que o Brasil perdeu esse perfil para adotar, talvez até nessa Copa, porque a nossa defesa era melhor que o nosso ataque. Pode se explicar. Grandes talentos defensivos brasileiros estavam na defesa. Mas não vejo há muito tempo uma seleção com essa identidade brasileira. E acho que passa muito pelo Tite. Não é surpresa para a gente que o Brasil fez uma Copa assim. Nosso ciclo foi assim. O Brasil teve um ciclo muito abraçado dos números, das vitórias, venceu. Agora, ser brilhante, o Brasil não é há muito tempo. Bom, nós temos talento, somos um celeiro de craques, né? São 7h46, ou só para a gente fechar esse bloco, vou trazer uma outra questão que talvez não seja possível apresentar uma proposta só nesse bloco inteiro, mas pelo menos a gente começa agora e pode até emendar para o próximo. E eu volto a Aloysio. Técnico para a seleção brasileira estrangeiro. E a Aloysio falou na identidade e apresentar essa identidade para o mundo.
essa identidade do futebol brasileiro passaria por uma comissão técnica estrangeira? Eu estava pesquisando aqui rapidamente, não deu tempo para concretizar. Ontem eu comecei, hoje terminei aqui rapidamente. Nós tivemos na história de 1900 e década de 40 para cá, 2 técnicos apenas. Um português, que inclusive na época treinava o Flamengo, antes de 1950, e depois, acho que foi na década de 60, um argentino que treinou a seleção brasileira. Aloysio, você acredita que a gente pode buscar essa identidade do futebol brasileiro com um técnico estrangeiro? Seria a solução? Você citou já um nome aí, que foi o Pepe Guardiola, um dos melhores e talvez mais atualizado, como você disse, dessa questão tática e que os técnicos brasileiros estão demonstrando terem ficado para trás. Na sua opinião, isso passa por essa comissão estrangeira ou por um técnico estrangeiro? Aloysio. Eu não sei se passa. Eu citei 2 casos concretos. Pepe Guardiola, entre 2011 e 2012, que queria vir treinar a seleção brasileira, deu mostras disso e foi esnobado. E citei Jorge Jesus, português, que fez um grande trabalho pelo Flamengo, também sempre deixou aberta essa porta, sempre deixou aberta a possibilidade. Foi solenemente esnobado. Eu não sei se passa por um técnico estrangeiro. Eu sei que passa pelo resgate do nosso futebol. Porque eu me lembro que aquele grande Barcelona, da primeira metade do século XXI, da primeira década do século XXI, Barcelona de Messi, de Xavi, de Iniesta, que ganhou tudo. Um repórter brasileiro perguntou uma vez a Guardiola: qual o segredo do seu futebol? Ele respondeu: é o que vocês faziam, deixaram de fazer e nós passamos a fazer. Esse é o meu segredo. A verdade, o que a gente chama de futebol arte, deu ao Brasil 3 mundiais: 58, 62 e 70. Naufragamos com ele contra a Itália nos 3-2 e 82. E a partir daí, esquecemos ele, repudiamos ele, ele virou leproso. O próprio Tele, 86, vai botar Elzo no meio de campo. Em 90 veio a malfadada geração Dunga, que Maradona fez cair com uma jogada só. Fomos campeões em 94 e 2002 com virtudes. N virtudes. Agora, não eram campeões que estão no nosso panteão, têm que ser reverenciados, mas nem o time de 94 é muito menos, mas nem o time de 2002, com Rivaldo e Ronaldo, era exemplo do que a gente começou a chamar de futebol arte. A gente esqueceu, largou no meio do caminho. Os europeus pegaram e recriaram ele lá. Por isso que o Guardiola falou: o que a gente faz aqui no Barcelona, no grande Barcelona de Messi, Xavi e Iniesta, é o que vocês faziam e deixaram de fazer. É fácil? É fácil reconquistar isso? Não é fácil. Tem que ter muito compromisso, tem que ter o treinador certo, que não precisa ser estrangeiro, tem que ter os treinadores. Eu só acho que os técnicos brasileiros estão décadas defasados taticamente. Só acho isso. Fala, Matheus. Não, eu concordo. E você, só para complementar, você citou 82 e não, as coisas complementam, né? As últimas seleções que a gente viu perder, se abraçando a um futebol que não é nosso, a gente não sabe escalar do 1 ao 11, mas se você pegar 82 que caiu cedo, você escala com facilidade. Tá na memória do torcedor, sabe? Só lembrar também, Matheus, antes de você falar esse tema dessa questão do técnico e da comissão técnica, ou só o técnico estrangeiro, a seleção brasileira é treinada por uma sueca. Sim, a Pia. A Pia, exatamente. Então, se tem o orgulho ferido... Mas basquete por um argentino.
Por onde é que essa coisa de orgulho ferido, mas você vai trazer é aquilo que a Luísa falou, colocou muito bem, vocês me permitem aqui emitir minha opinião. O futebol brasileiro, ele tem que parar com essa soberba, com essa cabeça alta de que é só ele que está se sentindo cheiroso, e na verdade não está. Ele tá mal cheiroso. E aí ele coloca na cabeça dele de que ele é o cara, de que ele é o futebol resolve tudo. Eu percebi não sei se vocês perceberam também, a gente vai percebendo assim as expressões. Sim. Posso falar uma coisa? Sim. O futebol brasileiro, eu acho que é garoto e tal. Como é que é autoestima lá em cima, né? Mas o futebol cá embaixo. Não passa nem Monstros S.A., mas acho que é garoto de novo. Tá bom, bicho, tá bom. Mas esse salto alto aí, essa coisa assim que a gente fala, você tem, me parece assim, uma coisa muito... na hora daquela jogada, e aí eu não estou analisando a jogada, eu estou analisando o contexto. O que Matheus falou assim, o Brasil é o futebol de camisa e a gente tem que impor o jogo e a gente tem que ganhar esse jogo, tem que meter goleada para cima deles, é só contra a Croácia. É contra a Croácia que fez a mesma quantidade de semifinal que a gente fez no mesmo período de tempo. Ou seja, está no mesmo patamar ou até num patamar acima. Tanto está acima que a gente ficou, mas antes do jogo estava no mesmo patamar. E aí, analisando aquela jogada do gol, é o que vocês dois falaram aqui desde o começo. Para que esse desespero, faltando 4 minutos, ir para o ataque? Aquilo ali foi um excesso de vaidade, de individualismo, porque no contexto, o que eu quero colocar? O Pedro parecia querer marcar um gol a todo instante, e é essa a função dele, e ele tem que parecer, e ele tem que querer marcar o gol realmente. Ele fez o gol de pênalti, pediu a torcida. Olha a expressão de Pedro quando ele terminou, que ele bateu o pênalti, fez o gol, já lá na disputa de pênalti, pedindo a torcida para gritar. E olha do Casemiro. O Casemiro fez o gol, baixou a cabeça, parecia que estava num velório. Tipo assim, menosprezando o adversário. Passa por isso também, meu caro Matheus, junto com essa questão técnica que a gente colocou aqui, do técnico estrangeiro? Sim, são duas coisas que você falou. Primeiro, a questão do técnico, falei um pouquinho na resposta anterior, mas o que me preocupa são os dois extremos, sabe? Eu não vejo, tem que ser estrangeiro, porque o futebol brasileiro recente nos clubes passou por um movimento que quem deu muito certo de técnico estrangeiro no Brasil foi Jorge Jesus, fez aquele Flamengo avassalador, e como a Luísa disse, mais do que os títulos, valeram que ele deixou de legado para o Flamengo. O Flamengo recuperou um estilo de jogar que se manteve com outros treinadores. Mudou, deu errado. Domenech Torrent chegou lá e tentou mudar e deu M. Quando recuperou o bom futebol, não à toa, o Flamengo voltou a conquistar títulos abraçado naquilo que ele fez no seu perfil nos últimos anos. Você vai ver o Flamengo jogar, você sabe o que a torcida espera e você sabe o que você provavelmente vai ver. Além do Jorge Jesus, quem deu certo foi o Abel Ferreira, mas com um perfil totalmente diferente. Um perfil que se abraça no resultado. Muito competente, não estou falando que é feio, que é bonito. Tem o estilo dele de fazer, cada clube aceita de uma forma. O Palmeiras ganhou 2 Libertadores seguidas. Uma Libertadores ele ganhou em cima do Santos na final, com todo respeito, a final mais feia de Libertadores que eu já vi, com 0-0 horroroso, na prorrogação achou um gol de cabeça, competente, mérito dele. E no ano seguinte ganhou uma final em cima do Flamengo, muito equilibrado, e que o Andrés Pereira perdeu a bola. Aí tudo bem, vai falar, deram 2 Libertadores do Palmeiras? Não é assim, teve o caminho até ali. Mas são estilos de jogo diferentes. O Flamengo vai se impor, o Palmeiras vai segurar e vai conquistar o resultado. Parou, Nogueira? Não, desculpa, Matheus, eu que deixei vazar o áudio aqui. Perdão. Pode continuar. E aí eu acho o seguinte, tirando esses dois, quem mais passou perto de dar certo e deu certo de certa forma, mas não se transformou em hegemonia, foi o Sampaoli, que treinou o Santos um pouco, treinou um pouco o Santos, treinou lá o Atlético Mineiro, mas não transformou em hegemonia como o Flamengo e Palmeiras conseguiram. E depois disso veio uma leva de técnicos estrangeiros que nenhum vingou. Você teve Gesualdo, você teve Kudê,
sei lá, Botafogo tá com o técnico estrangeiro, um monte, e ninguém conseguiu. Então o segredo não é assim, pega um gringo, bota aqui que vai dar certo. Assim como não é esse conservadorismo da seleção de que tem que ser brasileiro e não pode ser estrangeiro. Se você tiver um nome unânime, como a Luiz citou, Guardiola, por que não trazer um cara que fez o Barcelona jogar, fez o Manchester City jogar, todo com o mesmo perfil, um perfil que historicamente se assemelha ao que a seleção brasileira teve lá atrás. A seleção brasileira foi inspiração para o estilo de jogo tático dele. Por que não? Hoje eu não vejo um outro nome unânime como o Guardiola seria. Mas não tenho também esse conservadorismo de não poder trazer. Você fez uma outra pergunta que agora fugiu, se você puder reforçar. A questão dessa vaidade dos jogadores, a todo instante, achando que, foi o que a Luiz falou, que a seleção brasileira joga assim, que a qualquer momento pode resolver e um jogador vai lá e acaba, mata o jogo e bora pra frente, que é só contra a Croácia que nós estamos jogando. Sim, muita gente entrou no confronto pensando na Argentina, para falar a verdade. Nem a Argentina estava classificada ainda, nem a gente estava classificado ainda como não se classificou, mas já estava todo mundo, 80% da torcida, prevendo o Brasil e a Argentina na semifinal. E eu, em conversas que eu tive no ar, comentei um pouco mais fora do ar, eu sempre falava, o Brasil é muito favorito, assim como a Argentina é favorito no confronto dela, mas tem que jogar. Se não jogar, não vai passar. A Croácia é perigosa, é um time mais envelhecido em relação ao time de 4 anos atrás, mas é o atual vice-campeão do mundo, e se tiver que repetir, eles vão repetir e vão passar. Passaram. Então, tem muito disso. E, não sei, naqueles minutos finais, daquela pane que deu ali, quem deu o passe errado foi o Pedro. A visão dele estava certa. Acho que ele se precipitou no momento. Ele deu o toque no momento futuro. Mas ele errou, o Fred não conseguiu chegar naquela bola a tempo e se armou todo o contra-ataque. Para mim, o problema não toque ali. O problema foi estar o time, metade do time no campo ofensivo. Talvez você esperasse, por exemplo, o Casemiro ficasse ou o Fred invertesse, o Fred ficasse, tinha que ter alguém para matar a jogada. O Modric passou do Casemiro, o Brasil estava exposto, a bunda exposta na janela, como diz a música. E aí deu no que deu. Pois não, Luiz. O passe errado de Fred foi para quem mesmo? Não foi de Pedro? Perdão, o passe errado de Pedro foi para quem mesmo? Foi para Fred, né? Qual a posição de Fred? Meia, volante meia. Ali. Vamos lá, volante. Meia, Fred é volante. A bola sobe para quem? Modric, ficou no pé do Modric. Quem dá o combate a Modric? Casemiro. Lá na frente. Lá na frente. Quem dá o combate no último drible? Casemiro. Casemiro o quê? Volante. Precisa explicar? Lá na Os dois volantes estavam no campo de ataque. Justamente, no ataque Os dois volantes estavam no campo de ataque. Ganhando de 1-0. Botou o campeão do mundo, falta do campo de acabar o jogo. Precisa explicar? Precisa ter caçap? O que os dois volantes estavam fazendo? Os dois volantes no campo ofensivo do adversário, ganhando de 1-0, faltando 4 minutos para acabar o jogo. Beleza, centroavante. Os dois volantes estavam lá. Os dois volantes. Tá errado, pô. Tá aí explicado. É auto-explicativo. A bronca de Neymar tem motivo. É justa, tipo assim. E é um cara que estava vivendo... Se o Neymar ganha essa Copa do Mundo, ele não joga outra. Agora eu tenho dúvida. Ele perdeu e eu acho até que ele vai continuar no ciclo. Se ele ganha a Copa do Mundo, a seleção acabou para ele. Não ia fazer questão nenhuma. Estava desenhado isso. Agora, daí o esporro que ele deu, ele acha que o momento dele de ganhar é esse, como eu também acho. Daqui a 4 anos ele não vai ter a explosão que ele tem hoje, enfim. Mas passa por isso, por essa... E não acho que tenha sido o Tite que mandou vai para cima, senão ele não colocaria o Fred, que é um volante. Acho que ele colocou para segurar mesmo, naquele momento. O Brasil foi para cima num lapso ali, não sei o que aconteceu. Rapaz, um time que está ganhando de 1-0 numa quarta de final. Sim. Um jogo que não tá sendo fácil. Tá com os dois volantes no campo ofensivo, na boa, como você falou, tô com a bunda na janela para passar a mão nela.
Não passaram a mão, não. Fizeram coisa pior do que passaram. Entendeu? Então, eu acho que é explicativo. E em relação a Neymar, fez um golaço. Agora não está jogando um milésimo avos que dois companheirozinhos dele do PSG. Um é um tal de Messi, o outro é um tal de Mbappé. Deve estar doendo nele, com o erro que ele tem. Está doendo nele. Estamos aqui, eu, você e Nogueira. Você vai para a Rádio Globo, Matheus, vira o novo Austin Rodrigues. Porra, por mais altruístas que eu e Nogueira sejamos, a gente vai ficar, porra. Fica um sentimentozinho. FDP, entendeu? Exatamente. O que ele fez que eu não vejo? Exatamente. É humano. É humano, não, claro, evidente. A gente vai torcer pro Mbappé, mas... Messi e Mbappé estão comendo a bola. Mbappé foi muito bem parado por Walker ontem. Palmas para o Walker. A melhor marcação que eu vi alguém fazer. Um sobra, né? Também vamos combinar. Não foi sozinho. Um sobra. Mas Messi, o passe que ele dá pro gol do Genial. Do lateral, como é que é o nome dele? Cacete, fugiu. Molina, né? Molina bateu de bico. Se fosse Messi, bateria diferente. Né? Tá jogando, pelo amor de Deus. Olha, aí fala o torcedor. Eu, desde a derrota brasileira para a Croácia, minha seleção é Messi Futebol Clube. Embora vou ficar com o coração na mão, porque vão ter, para mim, dois gênios de futebol se enfrentando nessa semifinal. Um gênio mais incisivo e um gênio mais maestro, né? Que são Modric e Messi. Agora, assim, a minha final perfeita seria o Brasil ganhar. O Brasil não está mais na Copa. Minha final perfeita vai ser, logicamente, que tem a Croácia, que tem a Marrocos, tem que ter muito respeito desses dois times, muito respeito. Mas se passar a Argentina e França, a minha torcida vai ser o Leão Velho, humilhar o Leão Novo e Messi mais uma vez, eleito melhor do mundo, só que dessa vez com uma coisa diferente, que é a conquista do Mundial. É o que eu torço nessa Copa. Mas isso, logicamente, que não é nada racional. Claro. É torcida. Para fechar a seleção brasileira, e fazer um comentário que tá tendo uma caça coletiva ao Tite. Não abraço isso. A gente foi para a Copa sabendo como era o Tite, como era o estilo de jogo do Tite. Não podia esperar muita coisa diferente. Ele está no Brasil na seleção, sei lá, 7 anos. Então, você conhece o Tite. Mas uma crítica eu faço a ele, que fez a diferença, porque quando todo mundo ficou contra e ele abraçou Daniel Alves e levou a Copa, ele sabia que podia precisar de um lateral reserva na posição. E Daniel Alves jogou num jogo que o Brasil já estava classificado e no segundo do tempo de um jogo que o Brasil já tinha resolvido, estava 4-0. Fora isso, quando precisou de alguém da posição, o Brasil jogou com o Danilo invertido e com o Militão na lateral. Em Copa do Mundo você não pode fazer isso. Ele levou um jogador... Perfeito. Sei lá, para o cara bater o recorde dele, jogador mais velho, capitão mais velho, é legal, não é ruim. Que tivesse uma outra opção. No jogo de classificação, só para dar mais um brilho aí no que você está falando, se é que é possível, nós precisamos fazer um intervalo, mas só para fechar, no jogo de classificação da Argentina contra a Holanda, que me faz um gol aos 50, acho que foi 55 minutos do segundo tempo, um gol de uma falta ensaiada, sensacional, extraordinário aquele gol. Por isso que futebol é futebol. Eles me tiram um gol de falta ensaiada. Qualquer jogador brasileiro, qualquer jogador do mundo tentaria enfiar a botina naquela bola para ela furar a barreira, passar por todo mundo e entrar. Os caras tiveram a frieza de tocar a bola para dentro da barreira e o cara da barreira fazer o gol. Bom, só um segundo, Nogueira. Assim... Eu queria só... Fez dois, aliás, da Holanda. Eu queria só completar uma coisa em relação a Tite que o Matheus colocou. Eu sou contra qualquer caça-bruxa. Sou contra. A pior eu sou contra. Tem caça-bruxa? Eu tô contra. Né?
Acho que teve erros também, né? Como disse, um time que tem ganhando de 1-0, seus 2 volantes, no campo de ataque, fazendo 4 minutos, esse time está errado e ponto. Isso é case. Isso tem que botar assim, pendurar em cada vestiário do futebol do mundo. O que você não pode fazer para perder um jogo de prorrogação de Copa do Mundo de quarta de final? Isso está posto, né? Isso é case. O que é mandamento, o que você não pode fazer. 2 volantes não pode estar no campo de ataque. Ponto. Eu não crucifico o Tite. Agora, acho que o pior erro dele revela também a maior virtude de Modric. Sim. Acabou o campo, saiu. Jogadores novos em prantos. Antony em prantos. É um menino, é a idade do meu filho, porra. É um menino, não é uma criança. Não tem corpo de homem, precisa de apoio. Coitado de Rodrigo, 21 anos, mais novo que meu filho. Acabado porque perdeu pênalti, que não deveria ter batido o primeiro pênalti. Em prantos. Quem foi lá consolar? Quem foi lá e mostrou que acima do craque é um grande homem? Luka Modric. Foi lá, consolou, ele tem uma relação com o Rodrigo chama ele de pai, até porque o pai dele tem a mesma idade de Modric realmente. Modric provou que um grande gênio, um grande craque, o futebol é só uma pequena extensão. É muito mais que isso. Palmas para Luka Modric e, nesse ponto, eu censuro muito o seu Tite. Sinceramente, eu não me sinto à vontade também para fazer nenhuma crítica ao Tite, porque não a fiz antes. Então poderia só confirmar agora, mas não a fiz antes. Então também eu faço coro com você, Luiz. Caça a bruxas, não. Também sou contra. E principalmente nesse caso, que agora fica encontrando um ou outro ali, que o Rodrigo perdeu. Não. Mas essa história dele virar as costas e sair ali do final do jogo e deixar aquelas... Porque para mim meus filhos têm 26 anos, acho que mesmo a idade do Ícaro, basicamente, ou acho que o Ícaro é mais novo, mas para mim meus filhos são crianças, com 26. O Rodrigo tem 21, que você falou, perdeu um pênalti numa decisão de Copa do Mundo. Precisa de aprender muito, nesse caso, o Tite. Bom, deixa eu pedir... Pois não. Eu entrego meu filho a responsabilidade de um técnico, e esse técnico coloca meu filho para bater o pênalti em Copa do Mundo, ele perde. Meu filho fica em prantos. Meu filho é abandonado por esse técnico e é consolado pelo craque do time oposto. Eu nunca mais quero meu filho jogando com esse técnico. Eu falo com o pai. Aí falo pai. E creio que você não faria diferente. Sim. Ele foi covarde. Bom, eu preciso fazer um intervalo, são 8 horas e 10 minutos. A gente pode voltar aqui ao assunto de seleção brasileira, é evidente, mas a gente vai tentar projetar aqui essa semifinal que tem Marrocos contra a França, França contra Marrocos, e tem Argentina e Croácia. A Argentina de Messi enfrentando a Croácia de Modric e companhia. Vamos lá, 8h10 da manhã, próximo intervalo então, semifinais da Copa do Mundo. E a Inglaterra, hein, rapaz? Com Harry Kane, perdeu um pênalti. Harry Baggio Kane. Isolou. É muito amigo do goleiro, né? Muito amigo do goleiro Lohri, né? Eles são amigos pessoais, viajam entre família, aquela coisa toda. Lohri deu uma declaração, falou, botei pressão para cima dele, eu sabia que ele ia bater naquele canto. Acho que eles não vão viajar nem tão cedo mais. Bom, são 8 horas e 11 minutos agora em Campos. Você está ouvindo a Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã, acompanhando aí pelo Face, YouTube e Instagram, esse painel esportivo com a Copa do Catar, a eliminação do Brasil. E agora, uma projeção para as semifinais e final do Mundial que acontece no domingo próximo,
né? E se não me falha aqui, é o meio-dia do domingo. E o jogo do terceiro lugar também mais cedo. A gente volta já com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Matheus Berriel aqui na Folha FM, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, uma moderna clínica avançadíssima, especializada em vacinação. A Unimed Campos está